É pela graça do Senhor Jesus, prezados amigos e irmãos, que mais uma vez estamos aqui para trazermos a palavra de Deus, para trazer do coração de Deus para o seu coração. Quero convidar para que você possa acompanhar conosco a palavra do Senhor Jesus. E nesse instante eu quero agradecer a você que já é um inscrito no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, ajuda na divulgação da palavra do Senhor Jesus. A nossa meditação está em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe você. Compartilhe a palavra, compartilhe a mensagem, compartilhe o vídeo. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Estamos pregando a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse em sua palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, não é obrigado, e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Glória a Deus. Não pela condenação, mas glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele é a porta está aberta. Jesus está pronto para perdoar qualquer pecador arrependido. Jesus está pronto para transformar, para dar paz ao seu coração. O texto que nós lemos de Paulo a Timóteo a respeito do mediador. Por que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens? É uma pergunta. Por que só Jesus é o mediador? Primeiro, o texto bíblico é bem claro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Glória a Deus, Jesus Cristo, homem. Para que pudesse se relacionar conosco, Jesus se humanizou, Jesus tomou a forma de ser humano, de homem. É por isso que é Jesus Cristo, homem. Ele se humanizou, tomou a forma de servo, diz a Bíblia, foi obediente até a morte de cruz. Para que Jesus pudesse se relacionar conosco, Jesus se tornou um ser humano. A Bíblia diz em João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a presença de Deus entre nós. Por que que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens? Primeiro, mediador. Mediador é uma pessoa que tem a função de intermediar ali, de buscar uma intermediação, um negociador, a fim de promover a paz. É o papel do mediador. A pessoa do mediador é importante nesta hora. E é por isso que Paulo está dizendo que Jesus é o mediador entre o homem pecador e o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Mas por que tudo isso? Primeiro, porque quando o pecado, prezados irmãos, entrou ao mundo, por meio dos nossos primeiros pais, criou uma inimizade, uma barreira entre Deus e o homem. O homem ficou distante de Deus, ficou afastado. A iniquidade fez com que o homem se afastasse cada vez mais de Deus. E então Deus resolveu proporcionar uma reconciliação com ele, com o homem, do homem com ele, por meio do Senhor Jesus, que ele enviou para que pudesse, através do seu sacrifício, entregar sua vida por nós na cruz. Por isso que Jesus, ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. É Ele o responsável, só Ele, não existe outro que possa promover, que possa realizar este mistério ou esse grande milagre de conduzir o homem à presença de Deus. Lá no Jardim do Éden, nossos pais, Adão e Eva, pecaram, fechando a porta da graça. Mas lá no Calvário, Jesus abriu esta porta por meio da obediência ao entregar sua vida por nós. Glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus. É por isso que Ele é o único mediador entre Deus e o homem pecador. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa ouvir. No versículo 2 a Bíblia diz: mas são as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele distanciou o homem de Deus. Mas agora, através da obediência e o sacrifício de Jesus, o Senhor pode nos levar à presença de Deus. Ele é este mediador que está trabalhando com a função de intermediar entre Deus e o pecador. Glória a Deus. Mas não foi fácil para Jesus cumprir a sua missão de mediador. Ele foi perseguido
pelo príncipe das trevas, Satanás, que luta para destruir o homem, o inimigo de Deus. Mas ele foi enviado da parte de Deus para que pudesse nos proporcionar a salvação. Não foi fácil para Jesus, mas ele venceu todas as lutas, ele venceu todas as tentações, para que eu e você, nós tivéssemos a paz do Senhor no nosso coração. Desde o momento que Jesus veio a este mundo, quando Deus já havia prometido de mandar um libertador, Satanás tentou impedir que Jesus não nascesse, mas Jesus nasceu. Depois, Satanás, ao nascer, o inimigo de nossas almas tentou, empregando todos os esforços no sentido de matar Jesus, mas também não conseguiu. Glória a Deus. Tentou fazê-lo pecar contra o Pai, mas não conseguiu. Depois ele tentou assassiná-lo lá em Nazaré, também não conseguiu, seu plano foi frustrado. Depois ele tentou afastá-lo da cruz, ao usar a boca de Pedro, quando Jesus falou que ia para Jerusalém, seria entregue nas mãos dos anciões do povo, dos sacerdotes, dos escribas, padeceria, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Naquele momento Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti. Mas não era Pedro falando, era Satanás falando na boca de Pedro, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então ele não conseguiu afastar Jesus. Durante toda a vida de Jesus, Jesus realizou inúmeros milagres, andou por tantas cidades circunvizinhas de Jerusalém, mas o foco de Jesus era Jerusalém. Jesus sempre caminhava, mas sempre sentido a Jerusalém, porque em Jerusalém é que ele cumpriria o plano grande e maravilhoso de Deus, entregando sua vida por nós lá na cruz. Satanás tentou de todas as formas afastar Jesus, tirar Jesus de cena, destruir o plano de Deus por meio de Cristo, mas todos os seus planos foram frustrados, porque Deus e Cristo estavam olhando para mim, por você e olhando por nós. Que Deus possa nos abençoar. Já crucificado, ele tentou fazer com que Jesus descesse da cruz, usando um daqueles ladrões que ali estava, e disse: se tu és o Filho de Deus, desça desta cruz e salva-te a nós também. Era o inimigo tentando fazer com que Jesus, agora mesmo na cruz, pudesse descer para que não morresse por mim e por você. Quando Jesus não desce da cruz, obviamente, mas Satanás ainda continua lutando e ele tenta drogar Jesus. Alguém corre ali com a esponja de entorpecentes para que Jesus, ao tomar, ele pudesse se embriagar e ali ele morresse dopado, sentindo menos dores. O objetivo do inimigo de nossas almas era fazer com que Jesus morresse drogado. E ali naquele momento, se Jesus tivesse bebido aquela bebida, aquela droga, Jesus teria morrido inconsciente. 3 coisas não teriam acontecido. Primeiro, ele não salvaria o ladrão que creu, porque o outro ladrão disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Se Jesus tivesse tomado aquela bebida, ele não teria salvado aquele ladrão que creu. Em segundo, ele não teria consumado a obra quando ele disse: Pai, está consumado, ou melhor, está consumado, ou seja, eu completo, eu cumpro a missão. E em terceiro, ele não teria rendido o Espírito ao Pai, entregado o Espírito ao Pai, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Se ele tivesse morrido drogado, dopado, essas 3 coisas não teriam acontecido ali na cruz. Era o inimigo tentando fazer com que Jesus se desviasse da cruz, afastasse Jesus de morrer naquela cruz, porque ele sabia também que ali naquela cruz seria a sua derrota. Mas mesmo não conseguindo tirar Jesus da cruz, fazendo com que Jesus desistisse de morrer na cruz, após Jesus entregar a sua vida ao Pai e sair daquela cruz, ser tirado daquela cruz, foi colocado em um túmulo. Mas mesmo assim o inimigo continuou lutando para que Jesus não fosse mediador entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. Ele colocou na mente de muitas pessoas que Jesus não ressuscitou, que Jesus não existe. É esse plano dele para tentar frustrar o plano de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo que Deus programou, ele está cumprindo para o bem da humanidade na terra, ao dar o seu Filho amado Jesus. E por que Jesus Cristo homem? Como diz o próprio apóstolo Paulo, Jesus Cristo homem. Jesus significa Salvador,
Cristo no grego significa ungido e no hebraico significa Messias. Então Jesus Cristo ungido ou Messias de Deus, se tornando homem, vindo ao encontro da humanidade. Glória seja a Deus. Por que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens? Primeiro, porque foi Ele que Deus o deu como presente a todos nós. João, capítulo de número 3, versículo 16. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E segundo, porque só Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em terceiro, porque só Ele é quem morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre e constituiu-se a esperança de todos os povos. Portanto, só Jesus é o mediador. É Ele o responsável para intermediar entre nós pecadores e o nosso grande Deus. Portanto, você, meu amigo, você, minha amiga, que ouve a palavra de Deus, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, o Senhor Jesus, Ele está vivo para sempre. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele foi castigado naquela cruz, ferido para que a tua alma fosse sarada. Faça uma aliança com Jesus. Volte-se para Deus. Ele está pronto a perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida, para que um dia você possa ter a esperança e a certeza de uma vida eterna com Deus. O Senhor Jesus, Ele veio ao seu encontro porque Ele te ama e Ele quer ver você um dia na eternidade com Ele. Que Deus abençoe e receba esta palavra em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Amém.